tanto de coisa que a gente já falou, né? Tem muito assunto, né? Muito assunto. É um assunto riquíssimo. Vai fluindo. E a gente agora vai nos mitos e verdades, que é bem legal. Isso é verdade. E aí, através dos mitos e verdades, a gente já discorre aí vários assuntos, talvez até alguns que já, né, tenhamos dito aqui, mas é bem legal. Então, vamos lá. O primeiro. É verdade que TDAH é causado por má educação? Não, isso não é verdade, tá, gente? É o que eu acabei de falar. O TDAH, ele tem sintomas de impulsividade, agitação psicomotora, né, dificuldade de organização. E muitas vezes a gente fala, é mal educado, é uma criança sem limites. Não é sem limites, né? Aquela criança, ela não faz aquilo porque ela quer. Né? Ela não tá agindo daquela maneira porque ela quer. Então, assim, não é falta de educação, não é má educação. O que acontece é que o paciente que já tem uma predisposição ou que já tem um diagnóstico de TDAH, quando a gente tem uma rotina estruturada dentro de casa, quando a gente tem um ambiente mais tranquilo, uma consistência nas regras, a gente consegue ter uma evolução mais favorável do que quando a gente tem prejuízo ali, né? Então, se uma criança que foi diagnosticada com TDAH não tiver uma rotina estabelecida, não tiver ordens claras e objetivas, essa criança muitas vezes vai ser taxada aí como mal educada. Né? Então, o que muda é exatamente isso. É a forma de educar, de conduzir aquele paciente, mas não que o TDAH é má educação. Você falando igual, não é culpa da criança, tudo. Eu lembro, assim, de relatos, né, de crianças falarem assim, né, é mais forte do que eu. Eu já ouvi isso de crianças já de 7, 8, 9 anos que já têm conhecimento e entendimento, né, que tomam um remédio, já sabem. E assim, é mais forte do que eu não consigo. Então, até mesmo do meu menino, né? Ele já falou isso pra mim, é mais forte do que eu. E aí você imagina, gente, a criança que é mais agitada, mais hipercinética, ela fala, mas eu preciso me movimentar. Isso, eu não consigo ficar parado, assim. E aí acaba incomodando as pessoas ao redor, né? E as pessoas não têm essa compreensão. Não tem essa compreensão. Vamos lá, TDAH está sendo diagnosticado demasiadamente? Não, o que acontece é que como os critérios diagnósticos são mais abrangentes hoje em dia, no DSM-5 e no CID-10, acaba que abrange mais pessoas com TDAH. E está sendo diagnosticado mais adultos, né, e mulheres com TDAH, o que antes era pouco diagnosticado. Então, a prevalência, ela hoje no Brasil, ela é em torno aí de 8%, de 7%, né, e 8% no mundo, o TDAH, né? Então, não é que aumentou o diagnóstico, é que realmente aumentou, o que abrangeu foi os critérios diagnósticos, né? Então, as pessoas estão procurando ajuda. Sim, tem mais facilidade hoje do que... hoje, por conta do conhecimento, das informações, né? Da parte da internet, mídia social, então as pessoas têm mais acesso à informação e buscam mais ajuda. Então, isso faz com que o diagnóstico aí tenha aumentado uma prevalência. Ajuda e atrapalha, né? Porque tem gente, é o que você falou, já chega com o diagnóstico pronto. Tipo, então pra que você veio? Não precisa. Não, mas quando vai com o diagnóstico pronto, porque já tem uma desculpa. Geralmente é mais fundo o negócio. Nossa! Vamos lá. O uso de telas pode causar o TDAH? O uso de telas não pode causar o TDAH, tá? O que acontece é que pessoas que têm TDAH, eles gostam de... imediato, eles são imediatistas, mais impulsivos, eles gostam do prazer imediato e a televisão faz isso, né? Então eles têm uma tendência maior a abusar mais de telas, né? Por quê? Pelo prazer imediato, né? E o que acontece? As telas por si só, elas pioram muito a organização, a atenção, a agitação psicomotora, né? Principalmente hoje em dia, que vê muito a questão de vídeos curtos, né? Que não trabalha tanto a questão da criança esperar,
né? De conseguir ficar ali mais tempo focado o numa desespero atividade. aqui, ó. Exatamente. E aí o que acontece é que as pessoas acabam abusando mais de tela e aí os sintomas de TDAH pioram, tá? Mas ela precisa ter uma predisposição. Então, tela não é indicado para ninguém, nem para adulto, nem para criança. Eu acho que a tela tem uma função, né? Sim. Se a gente usa ela com uma finalidade, ela traz mais benefícios, mas precisa ter um tempo de tela, precisa ter o que está sendo visto, né? Então, eu acho que não que a tela cause TDAH, mas ela pode piorar os sintomas de uma pessoa que já tenha o transtorno. Cada idade tem um limite de horas. Tem um limite de horas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela faz orientações quanto ao tempo, né, que é orientado aí para cada criança, mas ninguém segue, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta 0 tempo de tela para crianças abaixo de 2 anos. E a realidade não é essa, né? A gente pega uma criança aí de 2 até 5 anos de idade, ela orienta 1 hora tempo de tela. Sendo que esse tempo de tela é com supervisão. Então, não é para deixar a criança lá nos reels da vida, né? Ou nos vídeos curtos, e não ter interação. Então, esse tempo de tela seria com interação, ou seja, com os pais ali do lado, perguntando, o que você entendeu do desenho? Nossa, olha, que legal. Usar como ferramenta de estímulo, como uma né? ferramenta de estímulo. E não é a realidade que a gente vê. Então, o problema está sendo o uso errado das telas, né? Então, a realidade é tablets em cima da mesa, comendo, né? Durante a refeição, comendo, assistindo. Eu sou muito categórica em relação a isso, né? Então, eu sou muito taxativa. Eu falo que celular não é para criança, né? Celular é para adolescente depois dos 16 anos. Então, celular não é para criança, né? Nem tablet. O que é para criança é televisão. Televisão é para criança. Com desenhos educativos, desenhos que... E hoje tem esses desenhos, né? A gente ainda consegue ter alguns desenhos educativos na TV, né? E não celular. Hoje a gente vê crianças de 4 anos com o celular na mão. Para que essa criança tem um celular? Vai conversar com quem? Né? Então, assim, é o uso errado das telas. Eu tenho um filho de 21 e um de 10. O de 10, ele é autista. E eu vejo muito nas clínicas, a criança entra, realiza terapia de 30, 40 minutos, retorna, a mãe já entrega o celular. Eu falo, meu Deus, ela tá perdendo o tempo dela aqui, na recepção. Que ele ganhou ali na terapia, ele vai perder ele já perdeu. Enquanto a terapeuta conversa com a mãe, passa a devolutiva como foi, a criança tá lá no celular. Eu falo... Que mundo que a gente vive, né? Dentro desse contexto. E hoje porque é uma perda de tempo. Tempo da criança, tempo da mãe. E a frustração do terapeuta. Exatamente. Até o investimento, né, financeiro. Sim, com porque a gente sabe que não é barato. E é nítido a questão da agitação. Pega o celular, já começa a pular, já começa... Muito agitado. Falei, não é normal. Mas é um hiperfoco dele o celular. Então, precisamos mudar esse hiperfoco, né? A mesma coisa acontece com alimentação, né? Hoje a gente vê as crianças iniciando a introdução alimentar com o celular na frente. Então, aquela criança, depois, ela acaba fazendo até uma seletividade, porque ela nem sabe o que ela está comendo, Não sabe. Então, assim, hoje a gente vê que tem crianças que só comem se a tela estiver na frente. Então, assim, tomar cuidado, né? É muito. E depois para tirar, né? É um vício, né? É um vício. Porque é gostoso. Até nós, adultos, você passa ali 10, 15 minutos rodando o vídeo, você fala, nossa, mas eu já perdi tudo isso de tempo. Imagina uma criança. E tem a abstinência mesmo, né? Tem, hoje já se sabe muito sobre dependência do uso de telas, né? É gravíssimo isso. É uma ferramenta que realmente, né, ela tem estrutura ali para fixar a atenção, mas muito curta. Toda a estrutura, né? É prazeroso, só que esse prazer, ele traz muitos prejuízos dentro do contexto. É o sistema de prazer e recompensa, né? E o diagnóstico, ele é feito com exame? Existem exames que ajudam? Não existem exames. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, tá? Muitas vezes, quando você dá um diagnóstico, a família pergunta, mas doutora, não precisa fazer eletroencefalograma? Não precisa fazer uma tomografia? Né?
Até se sabe que hoje em estudos de neuroimagem a gente consegue ver áreas mais hipofuncionantes, né, no TDAH, mas não é usado para diagnóstico isso ainda é estudo, né. Então, o diagnóstico do TDAH é clínico, ele precisa de uma avaliação detalhada, de uma anamnese com os pais, com os cuidadores, uma avaliação da criança, às vezes uma avaliação de uma equipe multi, né? Ele precisa de uma avaliação da escola. Então, para fechar esse diagnóstico, o que a gente tem hoje em dia são algumas ferramentas que nos auxiliam a outros transtornos, né? Então, por exemplo, a gente usa muito o SNAP-4, né? Que é uma ferramenta para triagem ali do diagnóstico de TDAH, né? Então, a gente geralmente dá para os pais ou cuidadores responder, para a escola responder, para a gente fechar um diagnóstico, né? Então, o SNAP-4, ele é 18 itens, sendo 9 de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Tendo 6 critérios preenchidos, a gente acaba suspeitando aí do diagnóstico. Mas eu sempre explico para os pais, não é só o SNAP que vai nos dar o diagnóstico, precisa da avaliação, né? Porque ali é tendencioso. Elas se comportam de maneira diferente. A gente costuma dizer isso, né? Sim. Muitas vezes os pais chegam, a gente vai dar alguma devolutiva, eles falam, não, mas você não tá falando do meu filho, né? Sim, mas porque exatamente. em casa ele fica em telas, em casa ele não é colocado, confrontado, então... É por isso que essa opinião de todo, né, o sistema onde ele pertence, para chegar, não... Então, assim, não existem exames para diagnosticar TDAH. Às vezes a gente precisa de outras avaliações para ver se tem transtornos comórbidos também, né? Por exemplo, um transtorno de aprendizado, ou uma deficiência intelectual, ou um autismo, ou qualquer outro transtorno. Então, a gente acaba abrindo mão de algumas avaliações aí. Mas o diagnóstico é clínico, é feito no consultório sem necessidade nenhuma de medicamento, de exames, né? E quando que a gente vai pedir exames, né? Quando tem histórico. Então, por exemplo, se você pega um paciente que tem um histórico de epilepsia ou teve histórico de epilepsia mesmo, que são crises convulsivas, ou vai usar aí uma medicação, você pede determinados exames, mas para fechar diagnóstico, não.